Olá, meu nome é André Porto, meu apelido é Duroc, para as pessoas que mais me conhecem pessoalmente. Eu gostaria de passar para vocês hoje uma coisa. Eu tenho observado que N pessoas vêm definir certezas, vêm definir fórmulas para que a gente siga, vêm definir o que é politicamente correto, vêm definir aquilo que é aceitável e aquilo que é certo e tido como certo na mentalidade de todos que estão ao nosso redor. Mas na verdade a gente vê o seguinte: se você for pensar bem, você vê que aquela verdade muitas vezes serve para eles, não serve para a gente. Mas a gente às vezes começa a se adaptar a isso para não se sentir um alienígena perto do que estão acontecendo ao nosso redor. Eu quero falar com vocês não de certeza, eu quero falar de incertezas. Eu quero falar de incertezas hoje com vocês. Sabe o que são incertezas? É aquela quando a gente começa a constatar aquilo que a gente não tem condições de mensurar ao ponto da gente poder agarrar e dizer eu controlo isso. Na verdade é a vida da gente inteira, eu acho. Incertezas fazem parte da nossa existência e entender e pensar sobre elas ajuda também a buscar um pouco de controle. O que eu tenho para dizer é o seguinte: a primeira coisa que a gente vê hoje em dia que querem botar a goela abaixo na gente, sabe o que é? É um buffet. Um buffet. Sabe como quando você vai no self-service? E aí eles dizem o seguinte: não existe o buffet. Existe uma opção certa. Você tem que comer só arroz, feijão e carne. Não, mas você gosta de ovo. Você gosta de colocar às vezes um ovo em cima da carne, do seu bife e fazer outras coisas. E as pessoas dizem, não, só pode ser assim, assim, assim. Você gostaria de comer desse jeito no buffet? De escolha? Pois é assim que estão fazendo na sociedade. Eles dizem para você o seguinte, é um buffet, existe um buffet de religiões. Analise o que eu estou falando. Existe um buffet de religiões com fórmulas pré-formatadas para você do que é dito como certo e o que é dito como errado. O que é tido como angelical, bonito e divino e o que é tido como profano e satanizado, inclusive. Aí eu vejo também, tem teorias específicas de sociedade, por exemplo, ideologias políticas. As pessoas dizem o seguinte, automaticamente, quando você diz que não é de um lado, eles dizem que você é de outro. Porque para eles, não existe um buffet, não existe você pensar um pouco mais e tentar ficar neutro e observar que novas opções para aquilo que você quer para a sua vida, para a sua cidadania, para a forma que você quer exercer seu poder de escolha. Não, tem que ser só desse lado ou desse lado. Eu não sei você, mas eu não estou querendo mais, eu não quero mais em aceitar esse tipo de coisa. Eu não quero mais aceitar que as pessoas queiram formatar a minha mente, o meu jeito de ser e o seu, porque eu olho para os outros também, não é só para mim. E eles querem dizer o seguinte, não, você tem que viver de certezas, não de incertezas. A certeza que eu tenho é essa, mas eu não quero isso. Eu quero viver dentro do buffet de religiões. Eu quero ir lá pensar uma oração daqui, uma forma de meditar dali e me encontrar nisso. E tem muita gente acontecendo dessa forma. Tem muita gente se encontrando dessa forma. Eu quero não olhar nem para esse lado, nem para esse lado em termos de definições políticas e dizer, eu quero aguardar para ver se existem possibilidades melhores. Eu não quero aquela figurinha marcada que já está para todo mundo acontecendo e para todo mundo dizendo o seguinte, só existem esses. Quem disse? Quem disse só porque vocês disseram? Só porque disseram isso pra gente? A gente tem que trabalhar com incertezas. A gente tem que trabalhar para tentar entender aquilo que a gente vive. E entender o seguinte, o que é melhor para eles, às vezes não é melhor pra gente. Aquele pacote que eles querem descer a goela abaixo da gente, não serve. Isso deixa a gente infeliz. E isso leva uma vida totalmente improdutiva. Eu sei do que eu tô falando. Viu? Então, quando você pensar nisso, pense, será que alguma vez você foi levada a abraçar pacotes fechados de ideologias, de religiões, de outras coisas, sendo que você não gostava de nada daquilo e você teve que se adaptar para não se sentir afastado, um pária, uma pessoa que é jogada de lado? Duvido que você vai dizer que não, porque todo mundo passa por isso. Quando eles falam para você o seguinte, cada indivíduo tem que escolher uma verdade, um conceito, uma orientação
paradigmas pessoais, amarras e conceitos e preconceitos espirituais. Com esses pacotes, normalmente vem o quê? Vem a definição do que é que você tem que crer, do que é que você tem que defender, mas também vem daquilo que você tem que atacar, daquilo que você tem que satanizar, daquilo que você tem que demonificar. Isso fala de pessoas quando eu estou falando de ideologias políticas, isso fala de pessoas também quando eu falo de religião, porque as pessoas, o que compõe os movimentos religiosos? O que compõe os movimentos políticos? Pessoas. São pessoas voltando-se contra pessoas. E tudo isso instituído como se fosse uma coisa normal. A gente vive de antagonismos. E dizem que a gente tem certezas. Não, a única certeza que tem é que tem um grupo querendo te mandar ir contra o outro. E a gente não pode pensar sobre isso. Porque já foi pensado dizendo o seguinte, só existem dois lados. Ou só existem 3, 4, 5, 6, 7 em religiões. E você só, dentro do Brasil, se você escolher algo fora do cristianismo, ou algo fora disso, ou algo fora daquilo, você é demonificado. Mas você é brasileiro. O brasileiro é uma miscelânea de coisas. O brasileiro é uma miscelânea de conhecimentos. O brasileiro é uma miscelânea de cores, de raças. O brasileiro é uma miscelânea de opções. E as pessoas têm que começar a entender que isso é normal. O normal não é você ser dicotômico, separado, antagônico, de olhar para um lado e para o outro e dizer o seguinte, esse está errado, ou esse está errado. Não, peraí, vamos tentar entender antes de demonificar as coisas. Quando a gente pensa o seguinte, tem pessoas que são o seguinte, eu tenho que ter certezas. Eu tenho que ter certezas porque sem certezas eu vou passar como se fosse uma pessoa descredenciada. Não, é mentira. É mentira. Se você tem incertezas, você chegou ao ponto de dizer que tem incertezas, que você não domina tudo, isso mostra que você é um pensador. Isso mostra que você observou a vida e viu o seguinte, aquilo que disseram que eu tinha que viver não me serve, mas eu estou tentando entender e eu vejo que existem muito mais incertezas do que certezas. Eu vou tentar entender essas incertezas, porque eu vou tentar botar meu pé aonde estiver mais sólido e dentro daquilo que seja adequado para mim. Sabe por que as pessoas às vezes vão de encontro a você quando você pensa desse jeito, quando eu penso desse jeito? Porque tira eles do prumo. Porque eles estão acostumados a pisar em pedras que todo mundo já pisa. Eles não estão acostumados a abrir novos caminhos. Eles não estão acostumados a observar as alternativas que as pessoas possam escolher, que também chegam no mesmo caminho deles. Vou dizer para vocês em termos ideológicos, políticos. O grande fim não é esquerda, direita, centrão. O grande fim que nós temos que pensar nesse país, sabe o que é? Qual é o futuro positivo que esta ou aquela ideologia vai trazer para o meu país, para a minha vida, para a vida do meu estado, da minha cidade. E não, eu vou defender esse meu rincão, isso, aquilo, eu vou defender essas ideias e tal. Sim, é olho por olho, dente por dente, e todo mundo fica cego e sem dente. Agora, quando eu falo de religião, vai ter um monte de gente que vai falar o seguinte, não tem nada a ver com o que o senhor André está falando, porque eu já conheço a trajetória dele e tal. Gente, eu estou dizendo uma coisa aqui. O ponto principal, eu sou teólogo também. O ponto principal é, ninguém conhece a Deus da maneira total. A gente conhece os passos dele. E no final das contas, eu sei porque eu tenho diversos livros de várias religiões e tendências espirituais e eu as leio, sem nenhum preconceito. E lá eu encontro pegadas de Deus em todo local. Sabe, no final das contas, que nós temos que pensar é o seguinte, não é se aquela pessoa está na minha religião, ou se está do jeito de eu pensar, ou se está demonificando as pessoas que eu queria que eles demonificassem. Não. Aquela pessoa está bem. Ela está arrumando a causa primária de todas as coisas, que a gente pode chamar de Deus, outros podem chamar de Atman, sei lá o que as pessoas podem chamar de Brahman. Não sei, não importa o nome. Mas essa presença existe. A única coisa que eu não posso concordar é com o ateísmo. Porque é difícil concordar com isso. Mas no resto, todos estamos indo para o mesmo lugar. Nós temos que ser concordantes.
e entender que cada um tem o seu objetivo, cada um tem sua característica e vai viver esses caminhos que escolheu da melhor maneira. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Tem que ter concordância. Então vamos trabalhar com incertezas, porque nós vivemos no relativismo. A nossa vida hoje em dia, o que é? É viver do relativo, para entender que existem diferenças. E eu quero dizer para você o seguinte: se ainda assim, depois de toda essa explanação que eu falei para você, você achou que isso tudo está errado, é seu direito. Mas, infelizmente, observando o mundo à nossa volta, possivelmente, no mundo que a gente vive, o errado não sejam eles, seja você. Obrigado.